suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom dia. Hoje é o nono dia do curso, né? Parabéns aí aos sobreviventes. Então, a gente vai dar continuidade aqui no tema de videogames hoje, né? Então, bom, eu queria contar uma historinha pessoal minha. Eu acho que quem me conhece, quem não me conhece, e o porteiro do prédio, todo mundo sabe que eu sou apaixonada pelo tema de propriedade intelectual e videogames, principalmente pela acessibilidade dos videogames, né? O meu filho é autista e é o hiperfoco dele, então realmente foi um tema que me aproximou muito do meu filho, então por isso eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar, como a minha área é propriedade intelectual, acabou dando match, né? E hoje em dia, minha dissertação do mestrado, o meu tema é propriedade intelectual e videogames, que eu até tenho o grande prazer de ter a Cone como minha orientadora. E, bom, eu estava fazendo um artigo, estava escrevendo, né, na minha dissertação, e daí eu caí em alguns textos, algumas referências bibliográficas de um tal de Pedro Zambon. E eu comecei a ler os artigos do Pedro Zambon e agora eu sou presidente do fã-clube, gente. Ele sabe tudo de política nacional de videogame. Não existe ninguém, no meu conhecimento, e olha que eu estou estudando isso há 3 anos, que conheça e que tenha escrito, que tenha uma produção tão boa quanto ele. Então, quando a gente foi fazer esse curso, né, vocês sabem que normalmente sou eu que faço esse segmento aqui de videogames, eu falei para a Cone, a gente precisa achar esse cara. E a Cone conseguiu, caçou ele em todas as mídias sociais. Então, realmente, eu acho que, para mim, assim, eu não preciso nem assistir para saber que vai ser a melhor palestra do curso inteiro, me perdoem os outros palestrantes. Então, agora eu vou passar para vocês o Pedro Santoro Zambon, gestor da SP Cine Games São Paulo. Obrigada, Pedro. Obrigada por estar aqui com a gente. Não, eu que agradeço. Depois dessa introdução aqui, eu preciso entregar, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês, agradecer aí o convite da professora Cone e de toda a organização do evento. O tema da propriedade intelectual, na verdade, foi um dos primeiros temas que me colocou na academia, né? Eu fiz uma iniciação científica lá na graduação, que era sobre propriedade intelectual nas indústrias criativas, cultura do remix, tinha nada a ver com games ainda.
e foi o professor Juliano Maurício Carvalho que me orientou. Eu acho que nem a Cone, ele aceitou entrar nesse negócio dos games quando ninguém estava orientando sobre isso. Falou assim, eu junto política de comunicação, você vem com game, a gente tenta fazer alguma coisa, e aqui eu tô depois de uma trajetória aí, estudando a indústria de games, que é um tema que me apaixona muito, porque é um tema, você pode colocar a apresentação, porque é um tema que tem uma complexidade intrínseca muito grande, mas a gente está falando da mídia do século XXI, né? Então, se você pegar aí o comportamento de consumo de mídia das gerações, né, a gente vai ver que os games eles tendem a ocupar um papel na forma como as pessoas interagem com mídia, sobrepondo aí o consumo das outras mídias, televisão, música, até quando você vê o consumo de redes sociais, os games aí estão passando, né, e se tornando muito fortes aí no comportamento de consumo de mídia das pessoas, e por isso é um tema, né, que é de fronteira quando a gente está falando de propriedade intelectual, e a gente vai ver um pouco dessas complexidades passando por um panorama, é lógico, gente, vai ser um papo de 1 hora, né? Então não tem como se aprofundar muito nisso, mas eu espero tocar nos pontos mais importantes dessa questão sobre o negócio dos videogames, e conectando isso, né, num debate no final, com como a forma de se fazer negócio com videogames, a forma de ganhar dinheiro com games, influencia em toda a gestão de propriedade intelectual desse mercado, né? Então, assim, só me apresentando rapidamente, né? Eu sei que eu já fui aí introduzido, mas atualmente eu estou coordenando um programa de incubação, primeira incubadora de games aqui do Brasil, com a SPCine, que é uma agência pública de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, que apoia o setor de audiovisual e de games lá no município. E eu tenho, né, na minha tese de doutorado, estudado iniciativas, desde a minha tese de doutorado, estudado iniciativas para o desenvolvimento de ecossistemas da indústria de games, né? Então, hoje, além da incubadora, eu tenho trabalhado em outros projetos que têm a ver com como apoiar os desenvolvedores de jogos e a indústria de jogos a se desenvolver em clusters, em ecossistemas locais, né? Então, esse conteúdo ele vem desses estudos que eu tenho realizado e agora, né, fora da academia, mas atuando, né, com esses programas, tentando ver como que eu apoio essa indústria, esses criadores de jogos a poder prosperar aí no Brasil e em outros lugares do mundo. Bem, acho que o primeiro ponto nesse papo é falar um pouco sobre o mercado de games, né? O que é o mercado de games? O que eu gosto de falar nesse aspecto específico é que tem muita gente que fala assim, a indústria de games, mas são as indústrias de games, porque na complexidade do setor, né, e eu vou pontuar isso bem rapidamente, a gente tem não só os jogos de entretenimento, né, o jogo que você joga no seu console, no seu celular, para fins de entretenimento, mas a gente tem toda uma outra cadeia produtiva de jogos aplicados, né, que é os jogos voltados, tem muita gente que usa o termo serious games, eu não gosto muito, né, porque jogo sério, jogo não sério, né, como se tivesse essa questão, mas os jogos aplicados são aqueles jogos que são criados para fins de treinamento, educação, saúde, gamificação, e é todo um outro universo que não é muito o que a gente vai tratar agora, porque a gente vai tratar agora dos jogos que geram propriedades intelectuais criativas, né, mais próximo das indústrias criativas, mas é também importante mencionar toda essa outra cadeia do que a gente chama de metaverso, né, que, enfim, é o tema da moda depois da crise da meia-idade aí do Zuckerberg, quando ele decidiu se apropriar do termo metaverso, transformar Facebook em meta, mas que tem a ver com você, inclusive, utilizar as tecnologias, né, e a linguagem dos games como uma forma de transbordar o mundo digital para a vivência do mundo, entre aspas, real, né? Então, muitas dessas tecnologias, realidade aumentada, virtual, mista, etc., são experimentadas dentro dos games e vão transbordar dos games para a nossa vida, mas a gente está falando aqui de game enquanto produto. Inclusive, não vou estar falando de game enquanto mídia, eu sei que ontem, né, teve um papo aí esqueci o nome da Laude, da Bruna, teve um papo da Bruna, que eu acho que ela falou bastante dessa dimensão aí de game enquanto mídia, né, então, esportes, eventos, streaming, youtubers, influenciadores, esse universo
complexo e gigante, mas a gente está falando de jogo como produto, né? Então, criar um jogo para PC, console, smartphones, tablets e realidade virtual. Isso entra no debate fundamental da complexidade da indústria de jogos, que é o que é um jogo, né? Sem entrar muito na filosofia do que é um jogo, é importante dizer que um jogo, ele necessita intrinsecamente de 3 dimensões para ele existir. Ele precisa da dimensão tecnológica, então não existe um jogo digital sem interface digital, ele está sendo operado por um console, por um tablet, por um smartphone, enfim, computador, qualquer interface digital. Ele precisa da dimensão cultural, então ele precisa da arte, ele precisa da música, ele precisa do game design, ele precisa da narrativa, mas ele também tem uma dimensão de mercado, né? Então, para ser um jogo, ele vai ser distribuído em uma plataforma que passa pelo mercado e, portanto, se você quer desenvolver um jogo, você tem que, de alguma forma, distribuir esse jogo passando por essas plataformas comerciais, Google Play, Steam, etc, etc, etc. Isso significa que a indústria de games ela é, ao mesmo tempo, uma indústria de base tecnológica, ela é uma indústria cultural e criativa, e ela também circula e é afetada por todas as questões que também envolvem o capital financeiro e o mundo dos investimentos. E dentro desse universo que a gente trata a indústria de games. Então, tudo que é debate, quando a gente fala de indústria de base tecnológica, startups, software, etc., a gente está falando, quando trata de games, tudo que a gente entra de debate, quando a gente fala de indústria cultural, criativa, e as complexidades que envolvem isso, a gente está falando da indústria de games, e tudo que a gente está falando sobre esse mundo de VCs e investimento e etc., isso também é impactado na indústria de games. E aí que entra o primeiro debate fundamental, né, sobre como trabalhar nesse mercado de games. É uma indústria de software ou uma indústria audiovisual? Né? Então, sem querer ir para muito no juridiquês, né, eu sei que vai ter um papo mais indo para esse lado amanhã, mas se você pegar, por exemplo, a lei do software e você ver a definição do que é software, né, programa de computador conjunto organizado de instruções, blá, 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 essa definição ela se encaixa no que é um jogo. Se você olhar, um jogo é isso. Agora, se você pegar a medida provisória 2228/1, que é aquela que cria a Ancine, Conselho Superior de Cinema, e ver o que é a definição de uma obra audiovisual, produto de fixação, transmissão de imagens, etc, etc, um game também se encaixa nisso. Agora, como que uma coisa que se encaixa em dois tipos de definição diferente, que passa por regulação completamente distinta, não completamente, mas muito, né, com as suas peculiaridades, como é que a gente circula nesse mundo, nesse universo? E aí, é nesse meio do caminho, nessa interseção entre esse mundo do software e do audiovisual, que entra o mercado de games, né? Que é isso aqui que eu vou falar para vocês, que é apresentar um pouco de como funciona a cadeia de valor dessa indústria e como que isso influencia, né, a forma como esse mercado acontece, como se ganha dinheiro com games, né? É nessa interseção entre software e audiovisual que a gente tem esses agentes como base lidando na indústria do desenvolvimento de jogos, da criação de jogos. Claro, a gente tem o criador, o desenvolvedor, é aquele que faz o jogo, mas para esse jogo chegar aqui no consumidor, né, que somos nós, gamers, você precisa também de um middleware, que é o quê? Que é a engine de desenvolvimento, que é um software para fazer jogo, né? Claro, existia o tempo que o desenvolvedor ele tinha que fazer a própria ferramenta para fazer o jogo. Hoje, por maioria, você não precisa criar a ferramenta para fazer o jogo. Já existe essa ferramenta, mas você tem que licenciar essa ferramenta para desenvolver. Muitas vezes, parte do faturamento do jogo vai para a ferramenta que você usou para desenvolver. Então, tem toda uma questão de licenciamento de software para você desenvolver um jogo, nessa relação entre o middleware e o desenvolvedor. E aí, o desenvolvedor, com a ferramenta em mãos, ele tem 2 caminhos para fazer isso chegar no consumidor. Ele tem o caminho da autopublicação e o caminho do publishing, né? O que é o caminho da autopublicação? Eu mesmo, criador de jogo, vou lá e vou colocar meu jogo na Google Play, na App Store, na Steam, no Xbox, etc, etc. Nesse caminho, né,
que é um caminho, vamos dizer assim, mais fácil, você vai lá, usa o software, desenvolve o jogo, coloca o executável de jogo no distribuidor, que é essa plataforma, que é essa loja, né? Distribuição digital, né? Poucos jogos hoje são distribuídos fisicamente, então você coloca lá na Google Play, Steam, Xbox, PlayStation Store, etc. Esses distribuidores vão levar os jogos para os consumidores, obviamente, que com contrato de licenciamento, vão pegar uma parcela do faturamento e vão entregar o resto do faturamento da venda dos jogos para o desenvolvedor. Esse é o caminho mais simples, mas qual que é o problema desse caminho? São os próprios recursos do desenvolvedor que são ser usados para desenvolver o jogo. Hoje, a grande parte da indústria trabalha com o modelo de publishing, né? Não muito diferente conceitualmente de uma editora de livros ou de uma Universal, de uma Disney, quando ela financia a produção de um filme, né? Então, o que você tem? Você tem um conceito de jogo, um protótipo, um vertical slice, que a gente diz na indústria, né? Você vai até uma publisher, você faz um contrato de licenciamento de distribuição desse jogo, essa publisher muitas vezes financia a produção desse jogo, né? Por contrapartida, ela recebe os direitos de distribuição, né, desse jogo, ela faz o processo de marketing e de venda desse jogo, coloca nas lojas, recebe uma parcela do faturamento. Então, assim, a loja pega uma parte do faturamento, as publishers pegam outra parte do faturamento, os desenvolvedores pegam outra parte do faturamento, né? Então, esses agentes, eles dividem o dinheiro que o consumidor está colocando lá nos jogos, né? Então, assim, para resumir um pouco esse quadro que eu coloquei, né? Então, o mercado de jogos, como funciona? Quem ganha dinheiro com isso? Isso aqui era quando você comprava CD-ROM, né? Quando você comprava cartucho, né, de jogo. Você tinha o desenvolvedor, isso aqui é a porcentagem, você gastou R$100 num cartucho de Sonic, né? Desses R$100, a pessoa da loja ficava com 20, a pessoa que levou o cartucho até a loja ficava com 5, a plataforma onde você está jogando ficava com 15, a publisher que distribuía, fazia o marketing, etc, ficava com 40, e o desenvolvedor ficava com 20. Lógico que isso aqui é uma média de mercado, contrato a contrato, isso mudava, mas era assim o fluxo. Aí, quando veio o advento da distribuição digital de jogos, né, você tem dois caminhos. Você reduz isso para uma relação entre desenvolvedor, publisher e plataforma. Por quê? Você não precisa mais desses dois para chegar no consumidor, né? Se você tem uma publisher, que é aquela pessoa, o grupo que financia o desenvolvimento do jogo, você vai dividir 70% do faturamento entre dois agentes, desenvolvedor e publisher. Por quê? 30% fica com a plataforma. Então, 30% de tudo que você vende na Steam, na Google Play, na Xbox, fica com Microsoft, com Valve, com Google, né, com Apple. Por isso que as empresas que mais faturam com jogos hoje não desenvolvem jogos, que é a Apple, que é a Google, né? Porque elas pegam 30% de tudo que é vendido de jogo dentro das suas plataformas, que é a maior fonte de financiamento de aplicativos hoje, né? De faturamento de aplicativos é com jogos, né? Só que na distribuição direta, no self-publishing, o desenvolvedor fica com tudo e põe na plataforma. E como que se ganha dinheiro com jogos, né? Quais são as formas que os jogos monetizam, que os jogos dão dinheiro? Todos os jogos hoje que ganham dinheiro, eles têm um ou mais desses modelos de negócio. Que é o quê? Pay to play, que é o que a gente chama de jogos premium. É o clássico do cartucho que eu falei. Você quer jogar o Super Mario? Tudo bem, vem junto com o console, né? Mas você quer jogar o Sonic? Você vai lá na loja, você compra o cartucho e joga o jogo. Acabou. Venda unitária. Você pagou para jogar. Freemium. O que é o freemium? É de graça até determinado momento. Então, começa de graça o jogo, mas se você quiser a experiência completa, você tem que comprar os DLCs, ou o resto do jogo e tudo mais. Lá atrás, né, o que eram os jogos demo e o modelo shareware, né? Então, a primeira fase é de graça, depois tem que comprar o resto, né? Mas hoje a gente tem jogos por capítulo e outros modelos de negócio que vão por aí. A gente tem o free to play,
que é grátis para jogar, mas que, na verdade, o que dá dinheiro no jogo de graça são as microtransações. Olha, é de graça, mas a experiência vai ser muito melhor se você comprar alguma coisa dentro desse jogo. Então, comprar moedinha, comprar o cosmético, né, a roupinha do personagem, etc, etc, que são as microtransações. Hoje, grande parte do faturamento da indústria está nisso aqui, né? Assinatura, venda recorrente. Então, para continuar jogando, você tem que pagar uma mensalidade lá, né? Então, por exemplo, World of Warcraft, você paga uma mensalidade para continuar jogando o jogo. E advertising, né? Que é a venda de engajamento. Você está lá no tempo de tela, já que você está no tempo de tela, ele vai vender o seu tempo de tela e a sua atenção para alguém que quer expor outro jogo ou um produto, ou seja lá o que for, e vão ganhar dinheiro com isso, né? Então, uma outra grande porção do dinheiro que se ganha com jogos hoje é a galera no celular não querendo comprar moedinha com microtransação e ficando assistindo milhões de anúncios de jogos para continuar jogando, né? Só que isso aqui não é um modelo de negócio, cada jogo escolhe um. Você pode escolher vários. Por exemplo, o FIFA, você paga para jogar, tem as DLCs, você faz microtransação. Então, assim, mistura tudo isso aqui. Tem anúncio sendo vendido no estádio, tem de tudo, né? Então, os jogos, eles misturam esses modelos de negócio, só que o jeito de ganhar dinheiro com o jogo é alguma dessas coisas aqui. E aí a gente vai de um modelo de game as product, né? Jogo como produto, que é o quê? Comprei o jogo, consumi o jogo. Esse é o fluxo. Desenvolvi, criei essa experiência, te dei essa experiência, você consumiu essa experiência. Que é a experiência de assistir um filme. Quero ver um filme. Vou no cinema, pago, consumo, acabou minha experiência. Lógico que eu posso continuar comentando, consumindo isso, né, como transmídia, como outros produtos, mas aquele produto filme pagou, consumiu. Tem muitos jogos que são assim, paguei, consumi, acabou minha experiência. Só que, com aquela questão do ciclo da microtransação, de você continuar jogando o jogo ser infinito, uma experiência infinita, né? A gente passou de um modelo de jogo como produto, game as product, para um jogo como serviço, né? Que é game as service, né? Então, hoje, lançar o jogo é o começo do ciclo de vida dele, né? Então, o desenvolvedor, ele começa o trabalho dele terminando o jogo, entre aspas, lançando o jogo. Por quê? Porque grande parte do trabalho é o Live Ops. O que é o Live Ops? Depois que eu lancei o jogo, esse jogo vai continuar vivo. Por exemplo, Angry Birds. Há quantos anos Angry Birds está no mercado? O Angry Birds de hoje é igual ao Angry Birds lá de 2010? Não, ele é muito diferente. Candy Crush, muito diferente. Mas ele continua como uma experiência viva, sendo atualizada constantemente. Fortnite do lançamento até hoje é outro jogo. E ele tem as temporadas, ele vai continuando. Então, o lançamento do jogo é o começo. Só que o Live Ops é o que mantém o jogo vivo, é o que mantém aquele modelo de negócio girando e mantém as pessoas engajadas e comprando e gastando dinheiro naquele jogo, de um fato que o jogo deixou de ser um produto fechado e passou a ser um serviço que você oferece para uma pessoa. Então, eu não estou consumindo um produto-jogo, eu estou consumindo um serviço-jogo, né? Então, quando eu estou jogando lá o FIFA no modo My Team, eu não estou consumindo o produto FIFA, eu estou consumindo o serviço FIFA, porque eu vou continuar naquele universo, vou consumindo naquele universo, e a hora que eles pararem de me oferecer coisas novas, eu vou sair daquele jogo. Eu vou parar de consumir aquele serviço-jogo. E esse Live Ops, ele passa por um processo contínuo de desenvolvimento, de uma equipe fixa de desenvolvimento, que passa por análise de dados, suporte ao usuário, aprimoramento de produto, criação de novos conteúdos, implementação de modificações e reanálise dos dados para manter esse ciclo de engajamento do usuário. Então, essa é a questão que a gente está falando de como que se ganha dinheiro com jogos. Agora, do outro lado, como que se financia a produção de um jogo? E aí que entra uma outra complexidade. Lembra falando software, audiovisual, indústria criativa, indústria de base tecnológica? A gente mistura uma série de formas diferentes de você financiar e isso impacta também em quem é dono do produto, quem é dono da ideia e assim por diante. Existem duas formas básicas de você financiar a produção de um jogo,
né? Obviamente, sem aquela coisa de você vender seu carro e usar o dinheiro da venda do seu carro para fazer o jogo, que é autofinanciamento, né? Ou que alguém ter os seus próprios fundos, etc. Agora, se você não tem os seus próprios fundos para fazer o seu jogo, você vai precisar de alguém que financia o seu projeto ou alguém que financia a sua empresa, né? Qual que é a mudança desses dois modelos de investimento? Aqui, a gente está falando de licenciamento de produto, de revenue share, né? Então, que é uma porcentagem do faturamento do produto por meio de do licenciamento daquela propriedade intelectual com os direitos exclusivos de distribuição, você recebe um dinheiro para fazer o seu projeto, né? Isso é uma forma. Outra forma é você receber investimento na sua empresa. Então, como que funciona esse investimento na empresa? Você tem um investidor anjo, fundo de investimento, VC, seja lá o que for, que vai comprar uma participação acionária daquela empresa e vai ser sócio daquela empresa e por meio dos fundos desse investimento que foi adquirido em contrapartida dessa sociedade, dessa participação acionária, você vai usar esse fundo para fazer os projetos. Inclusive, podendo fazer esses projetos sendo financiados por publishers e licenciando esses produtos assim por diante. Mas, basicamente, você tem financiamento de projetos, financiamento de empresas. E cada uma dessas formas vai influenciar quem é dono do produto, como que isso funciona e assim por diante. E a gente também tem os diferentes estágios evolutivos de um projeto de desenvolvimento de jogos e onde que entra cada momento de investimento, né, dentro disso. Então, por exemplo, a gente começa tendo que desenvolver um protótipo. Então, num jogo que custa 800 mil, que é um jogo independente, vamos dizer assim, pequeno, né, mas consolidado, um jogo que custa 800 mil, no ciclo de vida dele, isso aqui é o dinheiro, isso aqui é o tempo, né? Então, o dinheiro é essa linha aqui, né, e o tempo. Então, você vai consumindo um recurso para fazer o protótipo, então você precisa de dinheiro para fazer essa primeira versão, só que qual que é o problema aqui? Você só tem o conceito do jogo, você tem que convencer alguém sem nada para mostrar, né? Então, muitas vezes, esse primeiro recurso é tirado do bolso do próprio desenvolvedor. Você tem algo para mostrar, você precisa de alguém para investir para você fazer o que a gente chama de vertical slice. Por que vertical slice? É como se você tivesse um bolo, você não vai conseguir fazer o bolo inteiro, você vai fazer só uma fatia do bolo. Tem a cobertura, o recheio, as outras camadas, porque você quer dar a experiência do que vai ser aquele bolo, mas sem precisar fazer o bolo completo. Por quê? Porque é nessa fatia de bolo que você vai oferecer para a publisher experimentar um pedaço e falar, gostei do seu jogo, vou dar o dinheiro para você produzir o bolo inteiro, né? Então, é o vertical slice que você vai gastar mais um dinheiro aqui. Aí entra a produção. Legal, consegui o dinheiro da publisher aqui, terminei o desenvolvimento do jogo, lancei, aí que você começa a vender e chegar no break-even, que é depois que você ganhou dinheiro suficiente para pagar o custo da produção, né? E é claro que eu falo que o ponto de sustentabilidade nisso é quando o faturamento do seu jogo deu dinheiro suficiente para você fazer o vertical slice do próximo, né? Então, esse é o ciclo que eu diria, né, que é o ponto de equilíbrio quando você consegue, enquanto desenvolvedor, desenvolver um jogo que fatura mais do que custou o anterior e de lucro, pelo menos aquilo que vai custar para você fazer o próximo, né? Para você, pelo menos, fazer o vertical slice do próximo, né? Para aí você buscar uma publisher e você financiar o produto e por aí vai. E dentro de tudo isso, como é que eu estou de tempo? Só para eu... Tá. E dentro de tudo isso, né, eu queria discutir um pouco as implicações disso para a questão da propriedade intelectual, né? Então, assim, eu quero deixar um espaço para a gente começar esse debate com vocês. A gente tem uma indústria, como eu disse, que é uma indústria de propriedade criativa, né? Então, você tem direito de personagem, de marca, de arte, de música, tudo isso dentro de um produto de game. E é isso que dá valor para um jogo, né? Então, o que valora uma produção de um jogo é a sua capacidade criativa de criar um universo, seja enquanto dinâmica e mecânica de jogo, seja enquanto universo simbólico e interessante para a pessoa jogar, né? Então, sei lá, alguém aqui, que jogo vocês jogam? Dê um exemplo de um jogo que você joga. Hã?
Genshin, ok, Genshin, né? Por que você joga Genshin? É difícil, mas assim, por que você joga Genshin? O que faz aquilo ser divertido? Precisa do microfone, acho que o pessoal ouvir. Você conseguiu os personagens. O que são os personagens? São uma criação do universo. As pessoas criaram aquele personagem. É uma criação simbólica. Eles criaram o roteiro daqueles personagens, criaram a arte daquele personagem. Além dos personagens, o que mais você gosta naquele jogo? Os combates. Então ela está A falando. história. Então, ó, ela está falando que o que faz ela jogar é o personagem, que é uma criação simbólica, cultural, criativa. É a história simbólica, cultural, criativa, mas o combate, que é o quê? Mecânica de jogo. Então, é regra do jogo, mecânica de jogo, que faz o jogo ser divertido. Só que olha uma coisa interessante. Mecânica de jogo não é algo protegido por propriedade intelectual. Como é que você registra propriedade mecânica de jogo? Alguém pode copiar a forma como o Genshin faz o combate, e isso não é uma coisa protegida por propriedade intelectual. Então, o que te diferencia o Genshin para ele ser um jogo único, protegido por propriedade intelectual, são os personagens, a história, e assim por diante. Alguém pode olhar o Genshin, ver como que é o combate, copiar a forma que o combate dele é realizado, e colocar outro personagem, outra história e tudo mais, e fazer um jogo parecido. Pode falar. Oi, Pedro. Eu queria fazer uma provocação, talvez, não sei. Em relação à mecânica de jogo. De volta e meia, inclusive teve uma palestra aqui outro dia, agora, falava sobre como era possível, às vezes, você registrar uma patente, fazer uma patente, mesmo se tratando de um software, porque você estava tratando de um sistema integrado de softwares. Alguns jogos, como, por exemplo, recentemente teve o Middle-earth, Shadow of Mordor, ele criou o sistema Nemesis, uma mecânica diferenciada de jogo que a Warner conseguiu patentear recentemente. Volta e meia, alguns desenvolvedores conseguem também. Acho que a Rockstar está tentando patentear alguma mecânica também nova para o novo GTA. É possível, não sei. Como é que funciona isso, então? Isso é uma forma de proteção também das mecânicas do jogo? Como é que você enxerga isso? Bem, primeiro que você falou, a Warner, a Rockstar, né? Então, quem consegue ter poder para impor a patente sobre uma mecânica de jogo? Só quem tem muito dinheiro e muito advogado, né? Então, então assim, o que ela vai fazer? Ela vai tentar argumentar que aquele sistema é uma tecnologia e não uma regra de jogo, né? Porque regra de jogo, é muito difícil você falar, regra de jogo é patenteável. Como assim? Né? Como que eu vou patentear uma regra de jogo? Então, ele vai argumentar que aquilo é uma tecnologia própria e patentear a tecnologia, mas não a regra. Eu posso criar uma nova tecnologia que gera como resultado um sistema parecido com o sistema Nemesis. Eles vão poder dizer que eu copiei? Por exemplo, quantos jogos parecidos com Candy Crush surgiram depois de Candy Crush? Como que Candy Crush ia dizer que alinhar coisas da mesma cor e aquilo explodir e tipo, fazer um puzzle com aquilo, ninguém pode mais fazer aquilo, né? Então, eles estão tentando patentear, porque eles têm muito poder jurídico, vamos dizer assim, mas o Hellis, desenvolvedor independente, ele vai criar uma regra de jogo e aquilo vai se seguir, e tanto faz, ele não vai nem se preocupar se aquilo vai ser copiado ou não, porque ele está copiando os outros. E isso é uma coisa interessante, a cultura do remix na indústria de games é uma coisa absolutamente solidificada, que a gente fala, é referência. Quem que foi o primeiro jogo que fez que pular em cima do inimigo mata o inimigo, mas encostar na frente do inimigo, você morre? Talvez antes do Mario possa ter outro jogo, mas o Mario usou aquela mecânica de você pular em cima, mata o inimigo, se você encostar na frente, você morre. Mas é patenteável isso? Como que você fala assim, não pode mais ter nenhum jogo que se você pular em cima, o personagem morre, se encostar na frente, você morre?
né? Então, existe essa complexidade, eu acho que é uma provocação importante, mas eu acho que, até pela lógica como a indústria está colocada, nem cabe você ter proteção de regra de jogo. Porque o que, de fato, diferencia o produto não é uma regra específica. Tanto que os gêneros, os jogos que fazem muito sucesso viram gênero. Dark Souls virou Souls-like. Metroid e Castlevania virou o gênero Metroidvania. Então, criou-se gêneros de jogos de você copiar mecânicas de jogo, né? É tão arraigado isso na indústria que você transforma um gênero de sucesso em um jogo de sucesso em todo um gênero de pessoas que, inspirados naquele jogo, usam a mesma regra básica de jogo, incrementalmente adicionam outras coisas e vão colocando uma camada criativa em cima daquilo. E aí volta naquela questão do Genshin. O que diferencia o Genshin? É o combate? Pô, o combate é legal. Mas podem ter outros jogos que têm o combate parecido, né? Aí tem uma questão de balanceamento, de refino lá da programação do jogo e das regras do jogo para o combate ser equilibrado, ser legal, gostoso de jogar. Mas a camada que está por cima daquilo são os personagens, é o universo, é o mundo, é a música, é a história, é a dinâmica de imersão daquilo. Então, a parte indústria criativa do jogo é a camada de diferenciação daquela propriedade intelectual. Isso, lógico que eu não estou colocando isso em pedra, né? É a minha percepção. É a camada de diferenciação daquela propriedade intelectual. Por outro lado, a gente tem toda uma dimensão tecnológica dos jogos. Então, estão sendo criadas diuturnamente tecnologias para esses jogos serem possíveis. Então, apesar dos middlewares, né, facilitarem o desenvolvimento dos jogos, os grandes produtores de jogos, as grandes publishers, elas estão desenvolvendo suas próprias ferramentas. Então, quando a Rockstar vai lançar um GTA, ela não vai pegar uma mecânica pronta de direção de carro, ela vai criar do zero. Toda a inteligência artificial, feedback de física, e como que os diferentes tipos de asfalto vão gerar uma sensação tátil diferente na hora de dirigir. Ela vai criar essa tecnologia, essa inteligência artificial, de como os personagens se movimentam no mapa para dar a sensação de que aquele é um ambiente vivo e etc, etc, etc. Aí isso sim, isso é um software que você pode proteger o código. Só que, de novo, o produtor independente não está fazendo isso. Porque é caro, custoso e difícil dele fazer qualquer coisa. Porque entra uma outra implicação. É uma indústria global. Se uma empresa indiana pegar um jogo meu e copiar, como que eu processo? Como que eu faço alguma coisa? Hoje, quem regula isso são as lojas, são as plataformas. Eu não vou na justiça indiana, eu vou para o Google e falo, ô Google, isso está errado. Viola os seus termos. Então, quem hoje regula isso são as plataformas, não é o ambiente jurídico nacionais e internacionais. Só empresas muito grandes têm como acionar o sistema jurídico para evitar esse tipo de coisa acontecer. Então, hoje, quem é responsável por defender, vamos dizer assim, a propriedade intelectual dos jogos é a Steam, é a loja da Xbox, né? Então, a Valve, a Microsoft, é a Google, é a Apple, é a Sony. Eles que vão olhar e falar assim, isso aqui realmente, isso aqui é uma cópia, vamos tirar. Fala assim, não, a gente não acha que é uma cópia, vamos manter. Mas eu acho que é. Não, tudo bem, mas pelos nossos termos não é. Se a Sony diz que não é, vai ficar lá o outro jogo que é cópia do seu, na sua percepção é cópia. Você vai conseguir processar? Talvez. Você consegue mover um processo internacional contra um estúdio que você nem sabe onde está a sede? Né? Então, existem essas complexidades, né? Mas que passam por, não, beleza, vou registrar aqui o código do meu jogo, né? Mas, para mim, só faz sentido se você desenvolver uma tecnologia proprietária própria. Se você só desenvolver um jogo dentro de uma engine, o que muda você registrar o código do seu jogo? Se você pode olhar o jogo e refazer ele na mesma engine, tipo, o código em si não é... É por isso que eu falo que a camada que está em cima do código, que está em cima do jogo, que é o grande diferencial do produto, que é o diferencial criativo, né? Então, eu acho que a principal discussão, quando a gente fala do mercado de jogos, da indústria de jogos, e como que a gente
como que funciona esse setor é entender, primeiro, né, fazendo aquela recapitulação. Que é uma indústria que passa por esses 3 ambientes, entender quem são os agentes que estão ganhando dinheiro com isso, é entender como se está ganhando dinheiro com isso, e é entender quem que está financiando essa produção. Então, a depender, e é por isso que eu falei, né? Óbvio que a gente poderia ter uma aula só para falar de cada um dos modelos de negócio, cada um das formas de distribuição e etc., e as implicações disso, mas são essas as dimensões que, se você quiser entender a indústria de games, você vai estudar, que é forma de financiar, quem são os agentes e como se ganha dinheiro, né? Então, o mercado de games, né, e entrando justamente no... o tema dessa fala é como, né, como funciona o mercado de jogos, como se ganha dinheiro com jogos, né, como empreender, como investir em games, eu acho que passa por essa questão. E aí entra, né, por exemplo, os investidores. Tem investidores de tecnologia que não entendem a dimensão cultural criativa do jogo, não sabem valorar aquilo, né, porque eles estão acostumados com as métricas de startup, que são métricas muito mais técnicas de valuação. Ou, quando você vê as publishers, etc., você vai ver que quando eles tentam, eles estão licenciando produtos, né? Mas tem toda uma dimensão tecnológica dessa indústria que tem uma fronteira, por exemplo, que eu nem botei nessa apresentação para não ser loucura total, o que vai acontecer com essa indústria com Web3 e blockchain, e cripto e etc., né? E isso é uma outra coisa também importante da gente falar. A indústria de games não se mantém estática mais do que 5 anos. Ou seja, todos esses modelos de negócio, toda essa indústria, né, ela só se mantém de pé por 5 anos, porque, pra vocês terem ideia, gente, microtransação, jogo para celular, não tinha faturamento de microtransação há 12 anos atrás. É uma indústria que hoje representa 60% do faturamento da indústria, de uma indústria de 200 bilhões de dólares, e que não existia 60% do que dá dinheiro para a indústria hoje há 11 anos atrás. Vocês têm ideia da velocidade de modificação dessa indústria, né? Então, você fala assim, a indústria de cinema, os modelos de negócio de cinema, eles estão mais ou menos consolidados, veio streaming e tal, mas eles estão mais ou menos consolidados há muito tempo. A indústria da música teve os impactos do Napster e etc., mas tem modelos de negócio mais consolidados. A indústria dos games, ela nasceu nessa loucura de a cada 5 anos mudar tudo, né? Então, também é por isso que é tão difícil e ao mesmo tempo fascinante trabalhar com esse universo, né? Porque a cada 5 anos tem que estudar tudo de novo, né? Aí eu queria trazer, só para concluir, que, ó, não, porque daí eu quero abrir para todo mundo fazer as perguntas que vocês quiserem, né? Para eu parar de falar e ouvir. Esse é um dado da última pesquisa de 2022 agora, mapeamento da Abra Games, que perguntou sobre a questão de propriedade intelectual, né? E 93% dos respondentes, né, dessa pesquisa, dos 213 respondentes, de um universo aí de 1.000 empresas brasileiras, 213 responderam, e 93% falaram que desenvolvem propriedade intelectual própria, né? 18% licenciam propriedade intelectual de outras empresas, 17% participam de projetos transmídia, 13% licencia a propriedade intelectual deles para terceiros produzirem outras coisas, e assim por diante, né? Então, você vê que a propriedade intelectual está no centro do modelo de negócio das empresas, mas, infelizmente, na de 2022 não teve uma atualização desse levantamento, mas é porque tem muita pergunta para se fazer e alguma tinha que ser cortada, mas a de 2018 mostrou uma coisa. Eles estão protegendo as propriedades intelectuais deles? Não, né? 29%, 30%, né? Não conhece, não tem contratos com colaboradores ou parceiros para proteger propriedade intelectual. Então, pelo menos 1/3 nem conhece, não sabe, não faz.
Outro 1/3 conhece por cima, tem alguns contratos de proteção de propriedade. E, né, e aí 41% conhece, tem contratos com colaboradores parceiros para proteger PI. Mas se você vê aí, 60% da indústria de games em 2018 não protegia suas propriedades intelectuais e 30% nem sabia que isso existia, porque existia e tudo mais. Dado nacional, esse foi o dado do segundo censo da indústria de games 2018, que foi financiado pelo Ministério da Cultura, né? Que foi essa pesquisa eu participei em 2018. E essa aqui é a pesquisa mais recente de 2022, da Abra Games, financiada pela Apex, né? Eu tô tentando lembrar se tem alguma pesquisa dessa que tenha... Desculpa. Eu tô tentando lembrar se tem uma pesquisa dessa que tenha proteção no mundo, mas não lembro. Mas deve ter alguma coisa da... mas não lembro o dado na cabeça. Mas não deve ser tão diferente, viu? Gente, inclusive, né, já deixou eu botar o obrigado, meu QR Code de contato aí, quem quiser adicionar. E abro agora para perguntas, mas assim, eu acho que a conclusão, né, do que eu quis apresentar aqui para vocês, depois posso trocar o cartãozinho físico também, né, para quem não quiser botar o QR Code. A conclusão que eu queria colocar para vocês, é óbvio que, né, que numa apresentação breve, não dá para se aprofundar em detalhes em cada uma daquelas dimensões, mas eu queria mostrar, né, e apaixonar sobre a complexidade da indústria de jogos, que é uma indústria que ela gera, né, como eu disse, gera 200 bilhões de dólares, né, em faturamento no mundo. É uma indústria que tem crescido a uma média anual de 10%, né, ano a ano, né, eu acho que está caindo um pouco, porque, né, ela triplicou de tamanho em uma década, gente. Então, né, é uma indústria, inclusive, que faz com que as empresas não consigam crescer por falta de gente sênior, né? Então, fica aí, então, inclusive, a oportunidade para vocês que estão se especializando aqui num curso como um setor que está demandando pessoas em todas as áreas, né? E eu queria simplesmente mostrar esse panorama para vocês entenderem, tá? Essas são as dificuldades do setor de games de se entender, de se definir, e é por isso que tão pouca gente quer entrar nesse terreno espinhoso, ao mesmo tempo interessante, né? Então, ficou aí aberto a qualquer pergunta que vocês tenham, se eu puder ajudar a responder. Peço desculpas que eu tive que me ausentar uns minutinhos da sala. É fascinante, realmente. Esses dias atrás eu vi até uma publicação da Veja, as profissões que estão encerrando, que estão acabando, digitador e coisas do gênero, e as profissões que estão entrando. E a maioria delas, das 10 mais, eu acho que 8 delas estavam ligadas à indústria do game. Porque a visão que eu tenho, e você me corrige se eu estiver errada, é que a indústria do game está se espalhando para outros ramos, né? Não é só do entretenimento, não é só da diversão. Depois nós vamos ver o Bruno falando, né? Até mesmo no direito, né? Estudar através da gamificação métodos de acesso à justiça, de facilitação através da gamificação, os processos, o RH do futuro tem que pensar gamificado, porque ele vai vir com essa geração X e sei lá o quê, alfa, beta, alguma coisa no futuro, que só pensam nisso, né? Millennium já está com 30 e tantos, geração Z, geração Z e alfa, né? Então, todo mundo, a visão que eu tenho é que todo mundo tem que se adaptar a uma visão game. E ontem, completando, como eu falei, acho que você foi a cereja do bolo da apresentação da Bruna ontem, a gente vê que temos aqui um público muito grande de profissionais do direito, de profissionais do setor público, do INPI. A gente tem que se atualizar, até com relação às rotinas de trabalho, o horário de trabalho. A gente não pode mais trabalhar, nós, advogados, para atender eles, né, das 8 às 6.
Talvez a gente tenha que mudar, a gente tem que trabalhar de madrugada Inclusive numa mesmo. indústria global que não tem fuso horário, né? Então você está trabalhando no fuso horário do mundo, né? Então, no fuso horário europeu, no fuso horário asiático, né? Então... Me fascina, me fascina. Você falou uma outra coisa que me fascina, né? As relações de proteção jurídica saem da mão do Estado, de certa forma, e passa para a mão do privado. Isso é bom e isso é ruim, que é o que você falou, quem está regulando lá e dizendo, olhando se é uma violação e não é, né? Mas eu quero até fazer uma ressalva. Está na mão do privado, está na mão da plataforma, da Sony, do Google, mas se você tem um certificado, se você tem um registro da sua propriedade intelectual e leva aquilo ao Brand Protection da plataforma, e aí sexta-feira a gente vai falar com o Brand Protection, é muito mais fácil do que só você falar, eu sou o criador deste game. Não, eu tenho o registro deste game, né? Eu acho que sim, né? Falei Não, besteira? não, com toda certeza, né? Você força a plataforma a agir, porque no fim das contas a plataforma só vai agir se ela for estimulada a isso, né? Porque ela tem muita coisa para fazer no sentido e vai, obviamente, se preocupar com os problemas dela, não com os seus, né? Então, se você tem um registro e fala assim, tá registrado aqui, ele violou esse registro, ela vai ter mais, vamos dizer assim, preocupação e energia em atender ao seu pedido do que se você simplesmente falar, eu acho que eu tô certo, e ela falar, eu acho que você não tá, né? Então, de fato, não é irrelevante você ter um registro, porque você pode usar esse registro para forçar a plataforma a agir. Eu acho que a reflexão você usa esse registro para fazer uma empresa privada, com todas as implicações que significa, tomar essa decisão, sendo que existe uma normatória jurídica para isso. Só que a normatória jurídica brasileira não vai ser respeitada por outras, por mais que tenha aquela questão, os países são signatários de acordos bilaterais, etc, etc. Mas a gente, que é aquela coisa, tem o de facto de iure, né? Então, de fato, né, os estúdios de jogos, eles nem têm conhecimento sobre isso, muitas vezes, né? E também não sabem como, né, fazer isso e se vale a pena. Tem os custos incorridos também, né? Então, em vez de pagar um advogado e etc. para registrar a minha propriedade intelectual, eu vou pagar mais um artista para terminar meu jogo, né? Tipo, na prioridade, dane-se a propriedade intelectual, né? É lógico que eles não sabem a implicação disso no futuro, mas na prática é um pouco isso que acaba acontecendo, né? E eu acho que tá na importância de vocês, inclusive, ajudarem esses desenvolvedores a entender isso, né? Porque o criador de jogos, ele vai ter as prioridades dele, e as prioridades dele vão colocar na listinha de onde ele vai gastar o orçamento, registro de obra, lá embaixo, porque fala assim, o que eu vou fazer com isso? Por que isso é importante? Não sei, então vou usar esse dinheiro para coisas mais importantes, né? Então, mas é realmente muito... E aí entra toda a questão de contratos, né? Então, entender como que é um contrato de licenciamento para uma publisher, entender o que você está cedendo quando você está cedendo direito de distribuição. Uma coisa legal na indústria de games é que, diferente de alguns outros... A indústria da música é muito perversa nesse sentido, né? Muitas gravadoras, elas são donas do trabalho do artista, né? Na indústria de games, é menos perverso na questão das publishers passarem a ser proprietárias daquele jogo, né? Elas têm os direitos de distribuição, de faturamento e etc., mas aquele estúdio, ele continua dono do conceito, da ideia, do produto muitas vezes, né? Então, eu acho que é uma indústria que ainda, né, ela é menos, vamos dizer assim, perversa com o independente, porque é uma indústria que precisa muito mais do independente para seus ciclos de renovação, né? Mas, ao mesmo tempo, tem essas questões que, de novo, falta de recursos e etc, etc, você acaba priorizando. Compreensível. Bom, obrigado. Deixa eu abrir para perguntas e respostas. A gente tem uma primeira física aqui, depois para o chat. O Bruno está aqui, ele acho que tem paciência, né, de a gente atrasar um pouquinho, está aprendendo e vai depois nos ensinar, tá bom? Obrigado, professora Cone.
Pedro, primeiramente, parabéns. Foi excelente, tanto no aspecto do conteúdo apresentado, quanto no aspecto jurídico. A sua resposta, por exemplo, ao colega Andrei, foi excelente, porque no final do dia é o que de fato acontece, e também não tem como registrar ideias, né? A gente, se for pensar em jogos de futebol, é a mesma lógica para tudo, só muda ali um pouquinho a característica do personagem, mas a ideia em si tá todo mundo copiando e vai continuar, né? A gente tem a FIFA, o PES e assim por diante, então foi sensacional. Você trouxe também a questão da regulação pela plataforma, eu estou estudando isso em função dos metaversos, e essa vai ser a realidade, porque ali quem vai mandar, quem vai ser o juiz, vai ser a plataforma, e aí você, quando vai ler os termos de uso, tem vários requisitos ali, inclusive cláusula arbitral, colocando lá em outro país que até alguém ter dinheiro para conseguir contratar um advogado ou alguém para representar naquele país. Mas você clicou, eu aceito. Exato. Então, Não vai ter. Então, não vou nem entrar nesse aspecto jurídico, porque você foi cirúrgico nesses pontos. É mais uma dúvida mesmo em relação a um slide que você colocou, referente aos gastos envolvidos em um projeto. Fiquei curioso, fiquei intrigado, porque são valores bem elevados, pelo menos do meu ponto de vista, e eu queria saber se você tem alguma ideia de taxa de sucesso em relação a um projeto que se inicia, tem todo esse gasto, e se ele lá na frente consegue recuperar com uma certa facilidade, porque eu imagino que há muitos desenvolvedores, dificilmente alguns vão conseguir esses valores, e quando conseguem, tem um retorno efetivo, porque você vai, por exemplo, na Apple Store, tem muitos jogos, e aí eu fico com essa dúvida, é algo tão rentável assim, no sentido de tem uma taxa de sucesso bacana, ou é um negócio com muitos riscos? respondendo de trás para frente, né? Sim, é um negócio com muitos riscos. Tem um dado da indústria que é o dado que eu mais trabalho, né, para mudar, que é o 60% dos desenvolvedores de jogos no Brasil faturam menos do que 300 mil no ano, né? Então, e se você expandir isso para a indústria, né, obviamente com as questões de câmbio e tudo mais, e as desigualdades de oportunidade geograficamente falando, você tem, em média, grande parte dos desenvolvedores fazendo jogos muito pequenos e faturando muito pouco, né? É claro que se você expandir isso para a indústria da música, para a indústria da literatura e para todas as indústrias criativas, e aí isso entra num debate super complexo sobre indústrias criativas, que a gente tem uma massa de reserva de muita gente querendo ser e vivendo com pouco, e poucos concentrando grande parte dos recursos, né? Então, de fato, na indústria de games, a gente tem muitos produtores que estão fazendo jogos muito pequenos, muito aquém daqueles 800 mil. 800 mil, na verdade, é pouco, é bem pouco, né, para fazer um jogo. Se pensar num ciclo de produção, é só você dividir 800 mil por 12 meses, 10 pessoas, e mais outros gastos, você vê quanto sobra na prática em dólar, né, pensando numa indústria global, não é tanto dinheiro assim, né, na hora de você botar lá na planilha. Mas é lógico que eu coloquei a base de $200 mil, que é um jogo que a gente chama hoje Double A, né, que é o Indie ou Triple Indie, né, depende do como se chama. Mas existem jogos muito menores, muito mais baratos, e grande parte da indústria está presa, né, nesse ciclo de tem um pouco, porque aí entra naquela coisa do financiamento. Tenho pouco dinheiro, vou fazer um jogo pequeno, tendo um jogo pequeno e pouco complexo, ele vai vender pouco, e não tem entendimento e dinheiro para fazer a parte de marketing, etc. Ele vai faturar pouco, faturando pouco eu tenho pouco dinheiro para fazer um jogo pequeno e assim por diante, e nunca vou ter nada para me provar, para conseguir um investidor. Os investidores, eles não vão entender as métricas dos jogos, então não vão botar dinheiro na minha empresa, porque eles não vão conseguir fazer valuation e entender taxa de sucesso e assim por diante. Então, assim, lógico que é um papo gigantesco isso, mas assim, na base, é uma indústria que ela tem a sua concentração de recursos, mas, diferente de outros setores, a autopublicação, o self-publishing, ele funciona, né? Funciona muito mais, por exemplo, do que a indústria da música, por exemplo. Na indústria da música, não sou especialista na indústria da música, viu, gente? Estou falando de orelhada, sou manjo de games. Mas, assim, para um artista independente conseguir se sustentar publicando suas próprias músicas numa plataforma, é muito mais difícil do que
um jogo, porque um jogo, inclusive, ele tem a plataforma global, ele tem uma cultura de consumo diferente, e, inclusive, o produto game é um produto intrinsecamente internacionalizado, né? Então, enquanto a música ela tem a questão de barreira idiomática, ou mesmo a literatura e etc., um jogo ele pode ser universal por essência, e, portanto, vender no mundo todo. Inclusive, empresas brasileiras de games que ganham mais do que 5% do seu faturamento vendendo no Brasil são raras, né? Grande parte do dinheiro que as empresas brasileiras ganham é vendendo jogo fora do Brasil, né? Vendendo nos Estados Unidos, vendendo na Rússia, vendendo na China, na Índia. A China é mais difícil porque você tem que, né, publicar lá com uma parceira da China, mas tem algumas que conseguem. Mas, assim, divagando muito na sua pergunta, 800 mil não é muito dinheiro, né? É o dinheiro que seria o justo para um jogo indie bom, né? 200 mil dólares. Mas, de fato, existem poucos que chegam nesse patamar, né? Agora, taxa de sucesso, né? Você fazer o break-even não é tão difícil assim, porque é um mercado que ele está saturado, mas, ao mesmo tempo, os bons produtos, eles conseguem gerar esse financiamento. E lembrando que as publishers, elas cofinanciam, inclusive, o fracasso, porque elas têm que fazer várias apostas e elas já pensam nisso, do tipo, eu vou financiar 10 jogos, porque eu sei que desses 10 jogos, um deles vai fazer tanto sucesso que vai pagar o fracasso de outros 9 se os outros 9 fracassarem, né? Então, como tem a lógica do winner takes it all, né? As próprias publishers, elas vão financiando vários produtos para ter um produto que vai faturar muito e vai pagar o fracasso dos outros produtos, e ela vai se sustentando assim, né? Então, os próprios financiadores dessa produção, eles já vão fazendo essas apostas para colocar os ovos em várias cestas, né? E assim, tendo a chance de faturar. Desculpa, estou divagando muito. Tem 2 perguntas aí do público, que eu já estou vendo as mãozinhas levantadas ali. A resposta. Desculpa, pulei aqui. Pulei a fila, desculpa. Não, tá ligado. Pedro, eu queria saber, você falou dos autofinanciamentos, financiamento por empresa, editais e políticas públicas, e subvenção e isenção fiscal. Nossa, agora outra... gente, mais uma horinha. Que é um tema que eu me debruço muito, né? Como que a gente faz o bypass nessa complexidade do financiamento? Política pública, né? Então, em nenhum lugar do mundo que a indústria se desenvolveu, com, acho que a exceção dos Estados Unidos, que é onde ela nasceu, a indústria cresceu sem um apoio de política pública, seja por isenção fiscal, né? Seja por financiamento direto. Então, a política pública ela vai conseguir, de certa forma, assim como na política da inovação e em outros setores econômicos acontece também, mas eu acredito muito que na indústria criativa, na indústria de games, tenho visto exemplos, né, no mundo em que isso foi fundamental, que ok, se você não tem esse dinheiro para fazer o financiamento do seu produto, mas você tem o potencial de chegar lá, o Estado, por meio de política pública, vai cofinanciar essa produção. Esse estúdio vai conseguir dar um salto de patamar, de potencial produtivo. Com esse novo produto, ele vai conseguir fazer um ciclo seguinte, né? Inclusive no sentido que o jogo financiado por política pública nem sempre é um sucesso, né? Mas é muito possível que esse fracasso, né, em muitos casos eu conheço que foi isso, o fracasso do jogo financiado por política pública foi o fundamental para o sucesso do jogo que o estúdio lançou depois, né? Então, inclusive tem esse resultado positivo marginal que às vezes você olha, quantos jogos financiados e quantos daqueles jogos foram sucesso, mas às vezes tem um processo mais amplo nisso. Mas a política pública é um passo fundamental para você sim dar um salto nas possibilidades, né, que esses estúdios podem em relação à produção, né? E a gente vê, gente, produzir jogo, assim como produzir cinema, produzir cultura em alto nível, né, é caro, né? Produzir um disco gravado em estúdio é caro. Então, se uma produção tecnicamente boa e criativamente boa, na frente se paga. Só que você precisa ter esse dinheiro para você produzir aquilo, né? Então, você ter uma política pública que você viabiliza a produção desses produtos para que depois eles tenham o seu resultado,
E a gente vê isso em alguns reports, por exemplo, na França, eles viram que a cada €1 que eles investiram na política de games, voltaram 2 em impostos no futuro, né? Outros 9 a mais foram captados por iniciativa privada por consequência daquele investimento de €1 em política pública. Na Finlândia foi 1 para 12, alguma coisa assim, né? Porque eles tiveram alguns unicórnios que surgiram lá pela política pública, com a política pública deles, que é um país de 7 milhões de habitantes, né? Que, enfim, tem alguns unicórnios da indústria de games nascendo lá. Então, a indução por política pública, de fato, é uma forma de você quebrar esse ciclo o que a gente chama do Vale da Morte, né? Dessas empresas, que faturo pouco, produzo pouco, portanto, vou continuar faturando pouco, né? Então, você consegue ultrapassar esse ciclo. Perguntas da galera que está com a mãozinha levantada lá, porque... A primeira é a Heloísa, pode falar. Professor, nossa, tá Olá. muito legal. Vamos lá. Mas a cabecinha, assim, explodindo. Muito, muito massa mesmo. Valeu mesmo por estar aqui. E esses dias eu vi um caso que eu queria perguntar do Fortnite, que o Fortnite tá... Eu acho que tangencia um pouco a temática do que a gente está dividindo aqui, mas do Fortnite processando a Google. E eu achei muito curioso, foi a primeira vez que eu pensei nesse sentido, né? Que é a plataforma como a porta, né, de acesso aos usuários para as desenvolvedoras de jogos, né? E aí como isso poderia ser considerado como uma espécie de monopólio. E eles estão na briga aí. Eu queria saber o que você pensa sobre. A sua pergunta é ótima, obrigado, Heloísa, porque justamente a grande briga hoje, e é uma briga grande, né? Por isso que a Fortnite, que é Tencent, que é a maior empresa, uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, né? Que é uma das subsidiárias lá da Epic, que é a Fortnite, processando a Apple. Por quê? Porque se você quer vender alguma coisa num celular, você tem que dar dinheiro ou para a Google ou para a Apple, né? E aí eles estão falando, não é justo, isso é um monopólio, né? Então por que você me obriga a pagar 30% do que eu ganho se tudo que eu, o Fortnite é o meu jogo? Como que só de eu estar na sua plataforma e não tenho como ter uma plataforma sem ser a sua, como que você me obriga a dar 30% do que eu ganho? E essa é uma briga legal, porque assim, o desenvolvedor de jogo não pode produzir o seu próprio smartphone, o sistema operacional e fazer isso chegar no jogador, né? E aí, a guerra hoje as plataformas, elas têm muito poder econômico, inclusive porque elas que fazem e colocam as regras. Se você não tem as regras, se a Apple fala assim, ó, esse tipo de anúncio não pode, não vai ter mais esse tipo de anúncio no seu jogo. Esse tipo de mecânica de microtransação não pode, não vai ter mais. E aí tem essa grande briga, capitaneada por uma gigante também, né? Que é a Epic, o Fortnite, etc., para dizer quem que tem poder de dizer para onde vai o dinheiro. O Fortnite quer ter o direito do usuário comprar coisas direto com ele, sem passar pela Apple, né? E a Apple fala, não, se você quer estar no celular da Apple, você tem que dar dinheiro para... O dinheiro, as coisas têm que ser compradas por mim e depois eu te mando o dinheiro, né? E aí, quem está certo nisso? Aí tem muitos milhões de dólares e escritórios com milhares de advogados brigando sobre isso. Mas realmente o grande debate da indústria de hoje é essa questão do monopólio da plataforma, né? Se são 6 empresas que dominam, as principais 7 empresas que dominam as principais plataformas por onde você pode jogar um jogo, né? Você não tem como fazer um bypass nisso, né? Você quer estar no celular, você tem que estar na Google ou na Apple ou nas duas. Como que você lida com essas questões? Mas obrigado pela pergunta. Eu acho que esse debate realmente é um debate fundamental quando a gente está falando nessa questão de propriedade, de faturamento, de mercado, e ser nos próximos capítulos que vai acontecer. Sim, que na verdade é aquela coisa, né? Já prevendo esse movimento da indústria, ela tá sendo boazinha, né? Para aliviar um pouco essa pressão. Então, ela estava cobrando 30% até quando? Ela vai cobrar 30% até quando a indústria aceitar
pagar 30%, quando a indústria se revoltar, ela vai baixar um pouco e vai ser a boazinha. Então, é isso. Elas vão mediando esse processo. Eu estou falando demais, né, gente? Desculpa, tem mais uma pergunta. Não, então, mas geralmente a gente intercala. Eu tenho uma pergunta. Na verdade, você falou sobre os investimentos e eu fiquei curiosa porque eu estudei uma nova tendência de aquisição, que são as SPACs. Não sei se você já ouviu falar. Não. Pode... Então, as SPACs são um tipo de cheque em branco que vários investidores se juntam, investem dinheiro, e aí basicamente um gerente vai buscar novas opções de investimento no mercado e aí investe com esse dinheiro. Ah, Então, nossa, isso tem nome. Obrigado, porque eu já tinha visto isso, mas eu não sabia que tinha um nome para isso. Obrigado. É SPAC. E aí, geralmente, eu estava estudando isso, eu achei muito estranho na realidade de empresa, porque nem sempre você consegue ter uma previsibilidade de como vai ser os IPOs. E na indústria de games, como há um grande volume de games o tempo todo, eu achei que talvez pudesse ter uma boa relação entre essa nova tendência. E aí eu queria saber, você falou que não existe como ter uma previsibilidade de como o mercado vai reagir a um game. E aí eu queria saber, nessa realidade dos SPACs, poderia dar certo esse pequeno cheque em branco de investidores e uma pessoa buscar novas possibilidades, ou a imprevisibilidade é tão grande que não haveria essa possibilidade? Tá. Assim, tem uma coisa de todas as indústrias culturais e criativas que não escapa nos games, que é a imprevisibilidade da demanda. Então, quando você lança qualquer produto criativo, você pode ter muita pesquisa de mercado para mitigar o risco, mas você nunca vai conseguir saber exatamente o tamanho do sucesso ou fracasso de uma obra quando ela lançar. Então, assim, Avatar, vai lançar o Avatar 2. Foi feita muita pesquisa de mercado, foi o filme de maior faturamento já da indústria, mas você não sabe, quando lançar, se ele vai ser um novo recorde ou se ele vai flopar. Você tem indicadores para isso, mas até lançar você não sabe. E também tem aquela coisa, você não sabe aquilo que vai ser o próximo sucesso inesperado, o próximo o Among Us, né? Como que você vai prever, eu já ouvi investidor brincando disso. Como que eu invisto só no próximo ticket premiado, só no próximo Among Us? Você tem que investir em 100 jogos para um deles ser o Among Us, né? Nesse sentido, essas formas de investimento, elas tendem a gerar uma diversificação que pode encontrar esses sucessos de uma outra forma. Agora, lembra que eu falei que existem dois tipos de indústria, né? A indústria tem o investimento em empresa e investimento em projeto. Os jogos que são premium, experiências fechadas, game as product, eles são jogos que eles sofrem muito mais com isso, a imprevisibilidade da demanda. Eles são experiências fechadas que você lança e você não sabe muito bem metrificar o tamanho do sucesso que aquilo pode ser. Agora, os jogos mobile, game as service, ou, enfim, não só jogos para celular, mas os jogos que são experiência, serviço, né, jogo como serviço, você tem uma série de métricas de comportamento de usuário que você pode usar para prever faturamento e sucesso, que é quando um jogo vira fábrica de imprimir dinheiro, né? Então, os Clash of Clans e tudo mais da vida. Como que é essa fábrica de imprimir dinheiro? Você tem a aquisição, a retenção e a monetização. A aquisição é quantos usuários você ganha, a retenção é quantos ficam jogando seu jogo, a monetização é quantos daqueles que ficam no teu jogo gastam dinheiro nele. O que acontece com isso? Quando você tem um jogo grande o bastante para o custo de aquisição ser baixo a ponto de você conseguir adquirir mais usuários, ser mais barato adquirir usuário do que dinheiro que você está ganhando, esse jogo começa a crescer exponencialmente, né? Tentando falar muito en passant, assim, mas basicamente você está torrando dinheiro para jogar anúncio em todo lugar, para as pessoas irem para o seu jogo, sei lá, todo mundo deve ter visto alguma propaganda do Coin Master, sabe? Porque ele foi um jogo, vamos queimar um monte de dinheiro com anúncio para o máximo de pessoas baixar esse jogo, para algumas das pessoas ficarem nesse jogo, para algumas das pessoas gastarem dinheiro com esse jogo, só que eu preciso torrar muito dinheiro para esse ciclo acontecer e girar. Só que com as métricas de que o custo de aquisição está baixo, que a retenção está em média alta, que a monetização está convertendo bem, essas métricas, essas KPIs podem ser usadas para investidores conseguirem prever com mais razoabilidade o investimento, né? Nos jogos enquanto serviço, no Game as Service.
Agora, no Game as Product, é mais complicado, né? Então, por isso que são 2 cenários diferentes de investimento. Por isso que no primeiro caso do Game as Product, que são as publishers, né, que acabam investindo no revenue share do produto e tudo mais, pensando naquela coisa de apostar em vários jogos. E nesse Game as Service, você tem os investidores que vão em equity, que vão com fundos e tudo mais, pensando nessas métricas para avaliar se aquilo, por essas KPIs, por essas métricas, se aquilo tem um potencial alto de retorno de investimento e assim por diante. Mônica, pode falar, Mônica. Acho que você está mutada. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Olá, tudo bem? Excelente palestra. Muito obrigada. A primeira coisa que eu queria levantar é que o software em si não é patenteável, mas as invenções implementadas por computador são, por software. Um exemplo disso é sistemas de controle, mas eu não sou da área de software. Um outro dado que eu queria colocar aqui é que a Netflix tem 1.228 patentes. Eu aprendi sobre isso nesse curso. Diante dessas 2 informações, a minha pergunta e eu compreendo muito essa falta de interesse dos desenvolvedores no sistema de patentes, de registro, porque dá trabalho, leva tempo, enfim. É muito bom ter essa visão do mercado. E a minha pergunta é justamente sobre essa relação de vulnerabilidade com streamers. Será que essa falta de cultura de propriedade intelectual não vai impactar esses contratos? E a outra pergunta é, como a China está lidando com isso? Porque a China me parece ter uma cultura de propriedade industrial maior que o Brasil. Primeiro falando da China. A China ela consegue fazer uma coisa que poucos países do mundo conseguem, que é ela tem uma cortina, né, de proteção que você só vende um jogo lá se você passa pela regulação chinesa. Então, você não consegue publicar um jogo na China sem uma empresa chinesa e sem estar sobre as normas jurídicas chinesas, com tudo isso que possa significar. Então, nesse sentido, a China consegue se destacar. Por quê? Porque não tem Google lá. A Google só entra lá se ela for autorizada junto com uma empresa da China, etc, etc. Então, para vender um jogo lá, você tem que estar numa loja chinesa, com as regras chinesas, com a regulação deles. Não é como no resto do mundo, que é a mesma loja internacional que serve a todos, né? E sobre a outra pergunta que você fez, tentando responder, né, de forma simples, de fato, existe uma série de implicações nisso, quando você falou dos streamers. Por exemplo, um streamer pega um jogo de terror e cria uma série de conteúdos dele jogando e narrando aquela experiência dele jogando aquele jogo. Aquilo é um conteúdo proprietário do streamer, por quê? Porque ele que criou um conteúdo em cima daquele conteúdo do desenvolvedor, né? As pessoas não estão assistindo aquele streamer para assistir o jogo, eles estão assistindo o streamer para assistir aquele streamer jogando o jogo. Se fosse qualquer fulana de tal jogando o jogo, a pessoa não estaria assistindo. Mas aquele jogo é de alguém. Então, aquela pessoa que criou o jogo, ela pode reclamar faturamento em cima da experiência que aquele streamer fez sobre aquele jogo? Não se sabe, né? A grande questão é que, de novo, a indústria está tão acostumada com algumas práticas que, tirando a Nintendo, ninguém fica pedindo strike down de gameplay, porque eles veem isso como uma estratégia de divulgação, né? Então, se alguém está jogando meu jogo no streaming, isso está divulgando meu jogo e isso é bom para mim. Agora, se você vai lá e joga um jogo da Nintendo, a Nintendo pede para derrubar o stream, né? Então, depende muito da visão da empresa sobre como aquilo agrega valor ou não ao produto, daquilo ser distribuído por stream e assim por diante. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas...
Eu acho que a fragilidade estaria em algum licenciamento, algum contrato de licenciamento. É só uma mas eu acho que esse que é o problema. Como é que você vai mediar que cada pessoa que vai fazer um gameplay numa Twitch vai fazer um contrato unilateral de licenciamento de cada produto de jogo que ela queira jogar naquela hora, né? Eu acho que a forma de mediar isso inviabilizaria a forma como as coisas são produzidas hoje, né? Então, se tiver uma forma de facilitar esses contratos e esses licenciamentos, ou que as próprias plataformas distribuam esse faturamento, etc., talvez seja uma forma. Mas eu acho que é uma discussão complexa aí, eu já estou estendendo muito do horário, mas assim, realmente é algo, é um debate também muito relevante de se fazer. Talvez ninguém saiba a solução ainda, né? Porque está tudo evoluindo muito rápido. Querida, a gente está realmente com o tempo chegando ao limite, e nós tínhamos estabelecido que a preferência de quem levanta a mãozinha. Eu vou passar para o Gil, mas vou pedir para o Gil ser sucinto na pergunta. Na sequência, já, a gente vai 5 minutinhos de pip-rum, né? E o Anderson e outros que enviaram por chat, a gente vai compilar a pergunta, eu mando para o Pedro por WhatsApp, ele responde e encaminho para vocês no grupo de alunos. Tudo bem? Então, Gil, e aí a gente encerrou. Já vou fazer o meu agradecimento aqui, o Pedro vai ficar um pouco sentado, aprendemos um monte e a gente depois volta na sequência direto com o Bruno, tá bom? Bom, posso falar? Muito bem. Bom dia a todos. As palmas, tem mais uma pergunta. Hã? Pode falar. Posso? Bom, a minha questão é o seguinte, você pode ter notado que eu não sou mais uma pessoa jovem e não brinco com esse negócio de jogos eletrônicos. Para ser mais tranquilo, né, mais sincero, eu só tem 2 jogos que eu gosto. Um chama-se Paciência, porque me distrai mesmo. E a outra é Palavras Cruzadas, que eu acho que me enriquece. O que eu tenho observado, embora não tenho mais filhos pequenos, né? Minhas filhas são grandes, já são formadas, etc., que também não se interessam por esse negócio de jogo eletrônico. A questão que eu vejo, né, pelo menos o que é divulgado, é a questão de jogos violentos. Por que não se desenvolve jogos tipo simuladores? É difícil você encontrar, por exemplo, um simulador de aviação. Então, só tem jogos de violência. E eu acho que isso está embotando muito a criançada hoje. Na verdade, assim, existe sim muitos jogos que não são violentos, e é um debate bem complexo, porque, na verdade, inclusive existe muita teoria que fala sobre a violência ou não dos jogos e como que isso é catarse ou pode influenciar comportamentos violentos, né? Então, há quem diga, existem umas pesquisas atuais que mostram que jogos violentos não influenciam no comportamento violento, e isso, enfim, né? São pesquisas que existem, né? Mas nos jogos em si, inclusive eu te convido a conhecer a cena de produção independente de jogos, porque existem sim centenas de jogos que não são jogos com violência, né? Quando você falou de simuladores, por exemplo, eu te convido a procurar o Microsoft Flight Simulator, que é o grande simulador de aviação, que é um jogo sensacional, né? Eu acho que se você curte essa área, você vai adorar jogar. Inclusive, você falou, né, que você gosta de paciência. Meu avô era o maior gamer hardcore que eu conheço de Free Cell. Ele passava 8 horas por dia jogando Free Cell. Nunca vi alguém tão hardcore em Free Cell na minha vida. E depois, quando ele descobriu jogos no celular, ele também ficava jogando. Então, né, jogos não têm idade, mas eu te convido a conhecer mais a indústria de jogos, porque o que acontece, né, e até uma questão midiática,
a indústria global, né, ela homenageia muito a guerra, por exemplo, né? Então, os filmes e etc, etc. Então, tem muitos jogos de guerra que eles aparecem muitos, ou jogos grandes que eles aparecem muito, e tem uma questão chamada do pânico moral também, né? Que é coisas novas atraem discursos conservadores contra as coisas novas. Então, você usa exemplos de violência nos jogos para dizer que aquilo é ruim, porque o que é novo é ruim, né? Então, mas essa percepção que você tem de que só existem jogos violentos é uma percepção que é real, porque você não está inserido nesse universo, você vê aquilo que aparece na mídia, mas normalmente aparece essa superfície para gerar esse pânico moral. Mas a indústria de jogos ela é muito mais ampla do que aquilo que aparece de violência nos jogos, ainda que a violência nos jogos em si não seja necessariamente uma coisa destrutiva, ruim, porque tem toda uma teoria sobre o processo catártico daquilo e como que aquilo funciona enquanto universo simbólico, mas aí é outro papo, né? Tem uma pesquisa muito boa da professora Lin, da Bahia, que é sobre isso, né? Sobre a questão da violência nos jogos, mas obrigado pela pergunta. Deixa eu te fazer só uma observação. Há muitos anos atrás, quando começou os filmes, né, que você vai nos cinemas, etc., lá nos Estados Unidos fizeram, não me lembro quando Gil, foi. me perdoa, Gil, me perdoa mesmo, mas nós estamos no limite do limite. Mas você manda por escrito, não, querido. manda a pergunta por escrito que eu te respondo. Tá. Eu te respondo depois. Tá bom? Desculpa mesmo, tá? O pessoal aqui já está todo mundo se segurando para ir no pipi room, tá bom? Até mais. Obrigado, viu? Gente, obrigado. Fico à disposição aí, meu contato depois para a gente continuar essa conversa. E foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir, e todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil, e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca!